Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae da Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. E quem embarca conosco no Plano de Voo na Mercopar é o professor de Gerenciamento de Produção e de Operações, Tecnologia e Informações no Johnson College of Business de Nova York. É um prazer receber você no Plano de Voo na Mercopar, Vishal Gaur. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Ótimo! E essa voz que vocês acabaram de ouvir aí, em duas línguas, português e inglês, é do Lucas Benites. O Lucas é analista de competitividade setorial do Sebrae RS e hoje está fazendo a tradução aqui no nosso podcast. Lucas, obrigada pelas duas pontas, pela tradução e pela ajuda nessa entrevista. O prazer é todo meu, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um episódio incrível. A manufatura 4.0 ou manufatura digital é o retrato de um novo estágio da indústria. A manufatura digital ainda não possui uma definição única, mas podemos definir como transformação da manufatura por meio da exploração dos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, da manufatura aditiva e da indústria 4.0. Com essas tecnologias, é possível criar um ambiente conectado e integrado, com a possibilidade de usar todos os dados gerados em tempo real para otimizar o processo de manufatura. Mas vamos deixar para aprofundar este tema com quem entende e entende muito do assunto, o professor Vishal. E eu já começo perguntando, professor, qual é o cenário do Brasil na manufatura digital? Não, o professor Vishal falou que está muito contente de estar aqui na feira e olhando, né, todo esse público aqui na feira, ele certamente acredita que o cenário é muito positivo, muito legal e que certamente está aqui para também enxergar e aprender muito e tem certeza que vai ser uma grande possibilidade para ele aprender mais também. Muito bom, a gente fica muito feliz. Grande parte das empresas aqui no Brasil, professor, são micro e pequenas empresas e são o recorte do público, né, Lucas? Do Sebrae. Como trazer a manufatura digital para esse contexto das micro, pequenas e médias empresas? That's a very good question. And it's really important for all kinds of companies. O professor Vishal falou que, né, é muito importante para todo tipo de empresa, né, que essas empresas consigam coletar os dados das empresas para fazer esses monitoramentos e também, né, a questão dos indicadores é muito importante. Importante também que ele mencionou na fala dele da gente conseguir formar, né, novas mentes que possam atuar com a ciência de dados, né? Então, esse é um ponto muito importante que o Vishal comentou, né, e que tá ao alcance de toda micro e pequena empresa hoje em dia. Eu quero pegar esse gancho aí, Lucas. Como formar? As empresas precisam ter também uma educação continuada, são as universidades. Como é que a gente forma esses novos profissionais de dados, que, se a gente pensar, é uma profissão bem recente? O professor Gaur falou que é muito importante que cursos como engenharia, entre outros, né, possam absorver cada vez mais essa parte de ciência de dados e que as empresas também precisam prestar atenção mais nesse tipo de profissional para que a gente consiga capacitar cada vez mais esses profissionais, né? Então, conte, por favor, Lucas, ao professor, o trabalho que o Sebrae faz exatamente nisso, levando essas informações, muito conteúdo, com missões, com cursos. A gente faz direitinho aqui o serviço de casa. Conte para o professor, por favor. So, Professor Gaur, I'm going to talk a little bit about Sebrae's work. So, That's very nice and that's very impressive. O professor Vishal falou que é muito importante que a gente consiga levar para as empresas a questão da rastreabilidade. É um ponto bem importante que ele menciona
Também menciona, né, novamente a questão dos dados, que é muito importante que as empresas consigam coletar os dados para fazer essas medições e poder ter também o suporte nas decisões, né, da empresa, que envolve produção, envolve gestão, e também informar essas empresas como elas podem fazer isso, né, muito importante. Ele mencionou também a questão do software, né, se a gente pensar em produtos, hoje em dia a gente não interage diretamente com os produtos, e sim com o software, ou ele deu exemplo também da questão dos displays digitais, né, que basicamente o grande valor agregado desse tipo de produto é o software por trás disso, né? Então, é um ponto bem importante ele que menciona sobre a indústria, sobre a manufatura digital, por exemplo. Ótimo. Vou trazer um dado aqui. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, estima que consigamos ter 24% das indústrias atuando com manufatura avançada em 2027. Enquanto isso, em 2018, nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha, já tinham cerca de 15% das indústrias com manufatura 4.0. Como recuperar esse atraso em relação a outros países? Oh, yeah. So, Industry 4.2 is O professor Gaur falou que as empresas precisam entender, né, a importância e como integrar os dados dentro da empresa, né? A empresa, por exemplo, ele mencionou que é importante que tenha um engenheiro de dados para projetar esses dados e entender como eles podem ser coletados e integrados, a fim de que a empresa consiga ter isso para suportar a decisão e para ter essas análises dentro da empresa, né? E ele mencionou também que não precisa ser algo rápido, que isso leva tempo, que é algo que exige também da empresa uma adaptação, né, um conhecimento avançado. Então, que não é algo simples, leva tempo e que exige recursos, né? Mencionou também a importância de trabalhar com parceiros, né? Nesse sentido, que a empresa consiga se emparcerar com outras, seja instituições ou seja empresas também, para que consiga, né, tornar esse terreno mais fértil aí dentro das empresas em relação à manufatura digital. E, às vezes, quando a gente fala da pequena empresa, às vezes ela não consegue manter um profissional um engenheiro de dados, né, Lucas? Porque é um profissional caro, é um profissional que exige uma capacitação alta, às vezes a pequena não consegue. Que saídas a gente pode ter? Além de se emparcerar, como o professor já trouxe, mas buscar uma consultoria externa, unir pequenas empresas e dividir um profissional? Então, o professor Vishal acha que é muito importante, a partir dessa pergunta, né, que a gente consiga, né, que as empresas consigam treinar as pessoas, e o importante é começar agora, né, não esperar muito tempo, e sim iniciar, porque isso é o que acaba gerando também novos insights para os tomadores de decisão dentro da empresa, né. Aos poucos, óbvio, com certeza a empresa vai, né, ganhar tração nesse sentido. E ele falou uma coisa muito interessante, que é: não fique envergonhado em investir pouco. É algo muito... parece simples, né? Mas é algo interessante que ele fala. Mas é importante começar agora, né? Então, a questão de treinamento das equipes, né? De começar a inserir essa cultura dentro das empresas, da questão dos dados, né? Para monitorar dados. Ele falou também na questão dos sensores, né? Importante que as empresas, aí, principalmente as indústrias, consigam, aos poucos, ir inserindo essa questão da tecnologia da indústria 4.0. Mencionou também a importância das empresas, né, falarem com seus clientes, falarem com seus fornecedores para entender o que gera valor, né, o que é importante nesse universo, né? E mencionou que as possibilidades são infinitas, né, mas o importante é que a empresa entenda que é o momento, né, e que a gente precisa começar agora essa questão da indústria 4.0, da manufatura digital. Outro ponto, né, que ele menciona, ele adiciona, né, a questão por exemplo, começar com aplicativos que possam te trazer valor imediato. Então, ele deu o exemplo. Como a empresa consegue integrar práticas, por exemplo, na manutenção da empresa, né? Para que possa, daqui a pouco, economizar dinheiro em pequenos pontos, né, dentro da empresa. Então, são passos pequenos que talvez às vezes as empresas não percebam a importância, mas que hoje em dia, né, qualquer economia é muito importante para qualquer empresa, né? Principalmente para as micro e pequenas. E ele reforça: não é necessário, então, muito dinheiro, e sim entender como gerar valor ou como economizar, né, dentro da empresa, para que essa empresa consiga ir também gerando novos conhecimentos para os seus funcionários, para tentar colocar essa cultura da manufatura digital, né, do digital dentro da empresa, e também, obviamente, para que isso para que a empresa se torne um local mais agradável para os funcionários, também ele mencionou.
Isso é importante. Lucas, quero que você pergunte para o professor se ele já tinha vindo ao Brasil, se ele já tinha vindo a Mercopar e o que ele está achando dessa feira, que a gente fala, é o comparativo à feira de Hannover, na Alemanha, né? Uma feira muito potente. Então, eu queria que ele analisasse a feira e se ele já tinha vindo ao Brasil, o que ele achou do nosso país. Oh, the fair is amazing. It's great to see all of this energy It's our and all pleasure, of these Mr. Vishal. companies. Ele falou que a feira é ótima, né? A feira está sendo muito legal, mas é a primeira vez dele no Brasil. E ele menciona que tem muitos estudantes do Brasil, ele é professor da Universidade de Cornell, tem muitos estudantes que são do Brasil e eles falam muito sobre as festas, sobre a cultura brasileira também entre os alunos. Então ele está gostando bastante e ele espera que ele consiga ir visitar também, continuar a visitação dele na feira aí após a nossa gravação. E pergunta para ele se já serviram o chimarrão, nossa bebida tradicional. Quero ver você traduzir isso, Lucas. Se ele já experimentou, se gostou. E se ele experimentou alguma comida bem diferente daqui, nossa, especialmente aqui da Serra Gaúcha. So the question is, have you ever tried chimarrão? Have you ever heard about this word, chimarrão? No. No, it's like a... Yes. Ele falou que gosta, que ele já provou pão de queijo e gosta bastante. Então, eu acho que é o nosso produto principal de referência do Brasil aí. Muito bom. Lucas, você quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Por favor. Perguntei quais os principais fatores para a integração da tecnologia e as pessoas. Acho que é mais uma Muito pergunta bom. que a gente tinha. The integration of technology and Então, o professor Vishal, ele responde dizendo que a integração entre tecnologia e as pessoas, obviamente, já está acontecendo, né? Principalmente na questão da automação. Em fábricas, a gente tem usado o computador mais para as tarefas repetitivas, naquelas que talvez a gente não precise demandar tanto tempo, e para aquelas questões que precisam de mais da decisão das pessoas, obviamente, ela acaba ficando conosco, né? Com as pessoas. E mencionou que novos exemplos estão sempre surgindo, né? E deu o exemplo do Apple Watch, que coleta tantos dados, né? Então, já de certa forma, já está ocorrendo essa integração entre a tecnologia e as pessoas. Então, é mais ou menos isso que ele nos relata. Muito bem. Professor Vishal, uma honra recebê-lo aqui no Plano de Voo. Agradecemos. E volte sempre ao Brasil e vamos providenciar um chimarrão. So thank you very much, Mr. Vishal, for your interview here at our Plano de Voo podcast of Sebrae Rio Grande do Sul. And it's an honor to have you here at Mercopar. And we wish you a very nice stay here in Brazil. Thank you very much. De nada. Obrigada. Lucas, muito obrigada pela ajuda, pela tradução. Foi incrível. Nosso primeiro episódio do Plano de Voo com o entrevistado em inglês. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Alexandra. Conta comigo sempre. Valeu. E o nosso muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Nos acompanhe no canal do Spotify, do Sebrae RS e também nas plataformas e redes sociais. Acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço e até a próxima. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.